Seja bem-vindo a este espaço de entrevista da Bola TV. O nosso convidado de hoje é candidato à presidência da Liga de Clubes. Trata-se de Reinaldo Teixeira, licenciado em Gestão e Angariação Imobiliária, administrador de uma das sociedades de imobiliária mais importantes do Algarve, entre outras atividades, presidente da Associação de Futebol do Algarve e coordenador dos delegados da Liga Portugal. Acolho aqui nas Torres de Lisboa com muito gosto. Obrigado pela sua presença e a primeira pergunta é obrigatória. O que é que o leva a candidatar-se a presidente da Liga de Clubes? Obrigado pelo convite. Digamos, a pergunta e a resposta é simples. Estou na Liga há 29 anos. Entenderam várias sociedades esportivas que, face à minha, digamos, história empresarial, que são 42 anos de atividade, aos meus 29, quase 30 anos de Liga e aos mais de 1.500 jogos que, digamos, já assisti, e que, nesta fase, digamos, tão importante do futebol profissional, que poderia acrescentar valor. E, com base nesses incentivos e esses desafios, achei por bem abrir essa porta e cá estou. Cá estou e muito satisfeito por o que tenho tido ao longo destes últimos meses, nas várias conversas com as várias sedes esportivas, tenho tido o maior apoio, o melhor acolhimento e o maior incentivo. E era exatamente isso que eu ia agora perguntar. Quando é que começou os contactos? Foi quando percebeu que Pedro Proença queria mesmo saltar da Liga para a Federação? Sim, só coloquei essa questão a partir do momento em que, digamos, aliás, já muito depois, quando eu, digamos, coloquei a questão de poder concorrer à Liga, já era claro que o Pedro Proença Mas ia... esse era o segredo mais mal guardado em Portugal. Isso foi. Que ia concorrer à Federação. Por isso eu diria que talvez a partir de novembro, outubro, por aí assim, é que no fundo começou a ser uma realidade que poderia concorrer à Liga, e assim aconteceu. Como digo, nestas viagens pelo país, do meu Algarve, como disse na minha apresentação, atrás dos montes e às ilhas, tem tido, enfim, sinais de muito incentivo e que me dá hoje um sentimento de muita confiança que dia 11 serei vencedor destas eleições. Chegou a ter um consenso muitíssimo alargado nas intenções de voto. Surpreendeu a chegada de um novo concorrente, agora já na fase final do processo? Como o Isabel sabe, nesta caminhada surgiram vários candidatos. Entretanto, depois, por algum motivo, uns, digamos, possíveis candidatos foram falando, outros que se falavam que podiam avançar, que não chegaram a avançar. A verdade é que foram saindo e, sinceramente, não era previsto este candidato, ou seja, o professor universitário José Mendes, atual Presidente da Assembleia Geral da Liga, poder concorrer. Estava longe disso. Aliás, tinha inclusive falado comigo que iria se permanecer na própria Assembleia e que depois haveria uma intenção de Pedro Proença, digamos, poder, ou ter-lhe o convidado para que fosse para Portugal Futebol School da Federação. Por isso, para mim, digamos, o surgimento, o aparecimento da própria candidatura de José Mendes foi uma surpresa. Até porque depois houve, nesta questão das eleições, uma série de clubes que manifestaram que as eleições deviam ser feitas mais cedo, que as eleições sejam marcadas mais cedo. A própria estatutos nisso também são claros, dizem que as eleições devem ocorrer, no caso de eleições, ou seja, assembleias extraordinárias devem ocorrer entre 8 a 20 dias após convocatória. No caso das ordinárias, que é o caso das eleições, têm que ser convocadas após vacatura ao fim de 5 dias, o que subentende que o autor dos estatutos entende que isso tem caráter de urgência, por isso logo não deveriam ultrapassar os 20 dias, mas na verdade é que foram marcadas para 45 dias depois da sua convocatória. Entendeu assim, respeito, não me cabe a mim fazer juízo de valor. Agora, sendo clara e objetiva a sua pergunta, não previa, até porque houve aquela conversa que disse antes, mas naturalmente cabe a nós, cada um faz dos seus programas, dos seus projetos, das suas ideias, e cabe às sociedades esportivas decidirem o que acharem melhor para o futebol e para a Liga. Estas são umas eleições especiais. Para ser eleito, um candidato precisa ter pelo menos 27 votos num colégio eleitoral que tem um máximo de 52. Quais é que são neste momento as contas que faz, sendo que o seu adversário, José Gomes Mendes, afirma acreditar que já tem os votos suficientes para ganhar?
Vamos ver no dia 11, esse é, naturalmente quem concorre tem essa linguagem, e é natural que assim eu tenha. Eu, sinceramente, estou muito convicto, estou muito convencido de que no dia 11 sairei vencedor. E porquê é que estou convencido? Simples. Entreguei na quarta-feira passada o dossiê de candidatura com 17 subscrições, que no fundo são metade dos sites esportivos, como sabe, são 34, não é? Mas à parte disso, várias sites esportivas me garantiram o seu apoio, mesmo sem terem subscrito. Por isso, tenho razões para estar, digamos, muito confortável e consciente e confiante para que, no fundo, no dia 11 serei... Com tantos anos de Liga, sabe que em atos eleitorais anteriores houve surpresas em circunstâncias análogas. Zé Manuel, eu acho que na vida, digamos, há sempre surpresas, mas também seria injusto não ser isto que vou dizer a seguir. Eu, ao longo da vida, estou habituado a que as pessoas tenham palavra. No meio da vida, é um caso outro pontual, mas a minha história de vida, destes meus 61 anos de idade e estes meus 42 anos de atividade profissional e de 29, quase 30 anos de liga, estou habituado a que tenham palavra. E por isso estou totalmente convicto de que no dia 11 se vai provar e mais uma vez, e terei o maior orgulho em dizer que, ao contrário do que às vezes querem afirmar, mais uma vez confirmou-se que há palavra. E por isso, quando o meu adversário diz que, digamos, tem votos para ganhar, vamos ver quem é que está enganado. Creio que. Pronto, eu digo-lhe, hoje repito, acho que já disse 3 vezes isto ou 4, vou repetir, mas estou convencido e estou convicto de que vou ganhar no dia 11. E simples, não é por suposições, é por palavras, atos, objetivos, muito frontais, muito diretos, de que estão connosco, com a minha equipa, com a minha candidatura, e talvez por isso surjam depois situações que às vezes querem destabilizar, com situações... Por falar nisso, normalmente nas entrevistas é o entrevistado que diz, ainda bem que fiz essa pergunta, mas neste caso, a propósito disso, como é que entende os comunicados que saíram, começando pelo do Sporting de Braga, que diz que devia suspender a sua atividade de coordenador dos delegados das competições profissionais durante o processo eleitoral? É uma opinião do Sporting de Braga. Eu só estranho é que o Sporting de Braga não diga isso de igual forma para, neste caso, o meu adversário, o professor académico, digamos, José Mendes, que foi ex-presidente do Sporting de Braga, é atual presidente da Assembleia, será a equipa dele que vai, digamos, averiguar, digamos, dossiês de candidatura, se estamos conformes ou não conformes. Só estranho isso. E se mantenho esta função é porque, na verdade, a Liga assim, digamos, e os estatutos assim o permitem. Agora, muito antes disso tudo, dessas conversas, eu, antecipadamente, disse dentro da Liga, e em particular aos delegados, que no ato eleitoral, independente do resultado, sairia de coordenador dos delegados. Ou seja, eu irei apresentar a admissão antes do ato eleitoral. Essa foi dita e mantenho, assim farei. Assim como também, ao longo destes últimos meses, diria destes 3 meses, eu não fui a mais um estádio, digo 3 para não dizer mais, como coordenador dos delegados. Fui sempre como candidato. O que fiz, simples, nomeações dos delegados, normais, e fico muito honrado e fico muito satisfeito, mérito deles delegados, que neste percurso de 10 anos, as sites esportivas não têm reclamação. É o departamento com mais recursos humanos, com maior dimensão, e, na verdade, reconhecem as sites esportivas o bom desempenho deles. Por isso, no fundo, também estou satisfeito, porque o bom desempenho deles valorizam, digamos, e facilitam muito o meu cargo. Nessa matéria, Zé Manuel, estou preparado, nos dias que vivemos hoje e com aquilo que aconteceu nos últimos dias, eu estou preparado, digamos, até às eleições, que surja tudo e mais alguma coisa. Porque nesta vida que nós temos, a vida empresarial e a vida desportiva, que há tanta coisa e, infelizmente, entristece-me que seja esse o caminho, porque nós queremos ter uma imagem diferente do desporto e, neste caso, do futebol. Mas como é que é possível ter uma imagem diferente se nós verificamos que as novas gerações adotam velhos procedimentos? Pois, como disse, Manuel, eu respeito as decisões de cada um, vivemos num período de democracia, há que
registar, há que analisar, há que responder, tem sempre a responder, mas é isso que eu digo é o seguinte, é que estou muito satisfeito e honrado por vários adeptos dos vários clubes, que no fundo votaram algumas questões, manifestarem a solidariedade aqui no telemóvel, mensagens várias, chamadas inúmeras, no fundo, dizer, pronto, não é o tema, no fundo, repare, não me pergunta, mas eu respondo, antes de me perguntar com certeza, pegar no assunto da minha vida profissional, que começou há mais de 2 anos, passados 20 anos... Deixe-me citar o comunicado do Futebol Clube do Porto, porque é isso que se está a referir, que a página das tantas lhe pergunta, e passo a citar, se reúne condições de credibilidade e independência para concorrer à presidência da Liga Portugal e para exercer livremente as suas funções, sem limitações ou ónus, fim de citação. Tendo tudo isto como pano de fundo, a questão de se manter como delegado, como coordenador dos delegados e ainda um negócio que terá realizado no seu âmbito profissional há 20 anos com Rui Costa, quando este ainda era jogador do AC Milan. Sobre isso já respondi também, mas esforço. Respondi à comunidade social toda em particular, eles quiseram assistir e foram muito felizmente, mas também dizer isso, ou seja, a Liga tem os seus critérios, tem as suas, digamos, regras que no fundo nós temos que responder anualmente e se houvesse aqui alguma coisa de incompatibilidade eu não estaria lá como estou. Por isso, nessa matéria, eu percebo que a intenção seja essa e, como disse, repito, é criar destabilização. Estou preparado para que venham com tudo. Tenho essa noção clara. Tenho essa noção de que, no fundo, a vontade é destabilizar e criar no fundo, instabilidade e até receio. A nível de lições de ética, de valores, de moral, o meu passado fala por si. Eu espero, até o fim da minha vida, continuar a honrar os princípios que os meus pais e o berço me deu. O André Vilas-Boas e António Salvador, que agora procuram desacreditá-lo, declararam-lhe em algum momento o seu apoio? Reunimos em novembro os 4 clubes, o Braga, o Porto, o Benfica e o Sporting, em que ouviram o nosso projeto, as nossas ideias, e depois a seguir, no dia 13 de dezembro, dia da inauguração do Arena Liga Portugal, e vinham de viagem do Porto para o Algarve, estavam reunidos os 4 e declararam apoio os 4 clubes. Surpreendentemente, depois o Braga e o Porto decidiram apoiar outro candidato. Referem o que é público, nós sabemos. Nada contra, a vida é assim, houve, como eu disse há pouco, 5 candidatos que não avançaram, podia haver 10, é legítimo, isso é normal acontecer. A mim cabe-me falar sobre o nosso projeto, sobre a minha equipa, sobre os princípios e valores que defendo, sobre este tempo novo que temos também para o futebol, e respeitar, digamos, que cada um tem a sua decisão e, ao mesmo tempo, dizer isso. Ou seja, eu espero que no dia seguinte, não espero, pela parte que me toca e da equipa que me acompanha, no dia seguinte às eleições, nós somos presidentes e somos a equipa de todos, somos presidente e equipa de todos os presentes e todas as sociedades esportivas, as 34 que compõem o universo da Liga Portugal. O seu adversário, José Gomes Mendes, diz que a sua lista, embora tenha gestores de topo, isso ele não coloca em causa, carece de pessoas que sejam realmente do futebol, que percebam de futebol. Como é que rebate esta acusação? Eu percebo e até compreendo, digamos, a opinião do seu professor, digamos, do académico, neste caso José Mendes, porque essa é a nossa grande diferença. Quando o professor José Mendes diz que percebe futebol, está no futebol e tem 2 anos, mais um período anterior da Assembleia Geral, temos uma grande diferença, que quem se diz isto, conhecer de futebol e ser do futebol, meu caso... Ele tem ao lado dele uma pessoa que conhece profundamente o futebol português. Estou a falar do José Cruzeiro. É um amigo. José Cruzeiro é um amigo. O Pedro Mendonça também é amigo. Eu falo neles todos, qual é a grande diferença? É que, e ele disse bem, a nossa equipa são gestores, são pessoas de conhecimento, são de topo, dito isso, pelo percebido de Samuel, disse isso. É essa a grande diferença. Nós queremos gente que faz, queremos gente que executa, queremos gente que vai para ali para dar seguimento às ideias que, no fundo, ouvimos das várias sites esportivas e até de alguns consultores, onde, digamos, reconheço a qualidade de Pedro Mendonça, enfim, também a origem de Algravia, como eu,
Mas essa é a grande diferença. Nós vimos para executar, vimos para fazer, e eu tive o cuidado de escolher uma equipa de gente com competências, com capacidade e com foco no executar. Diferente bem de alguém que, no fundo, tem uma experiência de um órgão que não é executivo, de que tem experiência na parte académica, de que traz experiência na parte política de um partido. No meu caso em particular, eu disse com toda a sinceridade, tenho a honra, no fundo, ter sido convidado por vários partidos para vários cargos políticos. Nunca fiz, nem sou filiado em qualquer partido. Votei já em vários partidos, voto pelas pessoas, totalmente, digamos, desprendido daquilo que, no fundo, é a cor política, mas sim focado naquilo que é o que eu acho melhor para o momento, e por isso também aí me dá, digamos, uma liberdade para poder estar à vontade para negociar com qualquer partido político, porque, na verdade, esta caminhada tem ali um dossiê, alguns dossiês têm de ser muito articulados, Liga, Federação e o Governo. Mas são dossiês, nomeadamente aqueles que têm a ver com questões fiscais, por exemplo, que estão, eu diria que, entupidos há muito tempo, e não se vê por parte do poder político, nem do Partido Socialista, nem do Partido Social Democrata, muita vontade em querer alterar coisas tão básicas como a questão do IVA para o futebol. Nas conversas que tive com o então ainda Governo hoje, não é? Senti abertura para se conversar. Nessas matérias do dossiê fiscal, há umas partes que são mais sensíveis, tem 3. Teve aí sentado o ministro Pedro Duarte, que em relação a essa matéria terá sido a única em que foi mais renitente, dizendo não, nós nessa matéria não estamos muito abertos. É natural. É natural que é uma área sensível, mas acredito que nós, no fundo, não tem a ver com a abertura, tem a ver com, digamos, a realidade. Quer dizer, o futebol é um espetáculo. E enquanto espetáculo deve ser tratado como tal. É só isso. Agora, penso que é uma questão de diálogo, uma questão de que a própria Federação, em conjunto com a Liga, e chaves desportivas, devem sensibilizar a tutela, neste caso o Governo atual, ou o futuro, ou o vindouro, para que possamos chegar por aí. Temos 3 linhas, IVA, IRS e IRC. Aliás, essa questão colocou-se agora nas recentes eleições para o Comitê Olímpico de Portugal relativamente ao mecenato para o desporto, porque a razão não era equiparado ao mecenato para a cultura, coisa que realmente não faz nenhum sentido. Penso que são situações que, no fundo, todos, quer cada modalidade, eu sou daqueles que sou do futebol, mas tenho o maior respeito por todas as modalidades, que devemos ir ver onde é que há aqui, digamos, desigualdades, algumas injustiças, e sermos capazes de as assumir e encontrar o caminho para as colocar no sítio certo. Os clubes portugueses estão em declínio na UEFA, com os Países Baixos já longe, ultrapassaram-nos e passaram-nos. Corremos o risco de, dentro de 2 anos, sermos apanhados pela Bélgica. Isto porque nos próximos 2 anos vamos perder os nossos 2 melhores anos face à Bélgica, em que ganhámos 4,3 pontos, e bastará que as coisas andem ela por ela para os belgas ou nos passarem a ficar em cima de nós. Que medidas pretende tomar para inverter esta situação? Não, esse é o grande foco, ou seja, nós conseguimos que os nossos quadros competitivos sejam cada vez mais puxantes, mais capazes, para que as nossas equipas que vão à Europa e que são nas competições europeias possam, no fundo, ombrear até à última fase, até ao apuramento dos campeões. E é por aí que lá vamos chegar. Penso que a questão da centralização, criar aqui, digamos, mais receitas, criar mais igualdade, ou seja, menos distância nos competidores, também vai, digamos, contribuir para isso. Sim, atividades esportivas, um grande compromisso em tudo fazerem para conseguir ter mais espectadores nos próprios estádios, ter mais qualidade nos seus e mais experiência para os espectadores. Tudo isso será um fator que irá motivar e que irá trazer uma nova realidade e uma nova competitividade aos nossos campeonatos. Eu estou convencido, aliás, devemos olhar para cima e não para baixo, para a frente e não para trás, que vamos conseguir não só não perder, mas tentar lá chegar ao 5º lugar, que acho que é de 6º, olhar para o 5º.
deve fazer parte do licenciamento dos clubes a obrigação de terem infraestruturas compatíveis com o futebol profissional, que não têm. E quando falo em infraestruturas, falo também não só para os espectadores, não só para a televisão, e agora a televisão tem uma responsabilidade acrescida com a questão do vídeo-árbitro, ainda há pouco tempo vimos uma câmara de televisão montada num poste de iluminação, mas também em qualidade para o treino, que é fundamental. Isso deve fazer parte do licenciamento. E, outra coisa, ser rigorosamente aferido e vistoriado e não olhar-se de forma demasiado benévola. Eu acho que já faz parte, acho que tem que ser claro o que é que se entende que uma sede esportiva tem que ter a nível das várias condições de jogo, de treino e de condições para os espectadores, como disse muito bem, e nisto englobe tudo, condições para a própria imprensa, para que a própria imagem do produto para fora seja melhor. Para o VAR. O VAR, em particular para o VAR, tudo isso, claro. Por isso, acho que faz parte, sinto esse compromisso e essa vontade e esse reconhecimento das sedes esportivas e vejo isto de certa forma muito simples. O que é preciso ter? É isto. Não tem. Quanto tempo tem que ter? É 1 ano? É 2? É 3? Ou seja, há coisas que estão no fundo no ano, há outras que estão em 2, e a partir daí, isto está definido, a equipa, digamos, para chegar à Primeira Liga, tem que ter essas condições. Ou chegar à Segunda Liga, tem que ter essas condições. Assim como à Liga 3, por aí fora. Por isso, aliás, como por exemplo, deixe-me dizer com toda a propriedade, quer dizer, na própria campeonato de digitais, para subir aos nacionais, tem um conjunto de exigências que não tendo, passa à equipa seguinte. E aqui é igual. É por aí, aliás... Mas uma coisa é dizer, outra coisa é aplicar. Esse é o desafio. É o desafio, não é? É o desafio e, com franqueza, pronto, prometo-lhe isto. E a quem nos está a ouvir e a ler. Comigo, com a nossa equipa, acorda-se, consciente de que um presidente de uma liga, uma direção executiva, propõe à sua direção aprova e depois a seguir será ratificado em Assembleia, as medidas têm que assumir. Essas são as medidas e para cumprir. Seja o Clube A ou o Clube Z, tem que respeitar. Em relação aos espectadores, eu esta semana fiz um trabalho e cheguei aqui a uma triste conclusão, que se tirarmos os 3 grandes da equação, não contam, nem em casa nem fora, aquilo que temos em termos de assistências é de veras preocupante. Vitória tem mais de 16 mil, em média, em casa. O Sporting Braga anda ali um bocadinho acima dos 11 mil. 2 das equipas que provavelmente vão descer de divisão, o Farense e o Boa Vista, são as equipas a seguir que têm mais espectadores. E daí para baixo, o panorama é francamente mau. O Casa Pia tem 1000 e poucos e tivemos 3 jogos na Primeira Liga com menos de 800 espectadores. Isto resolve-se sem uma reformulação, eu diria quase que drástica, dos quadros competitivos. Essa é a questão de fundo que muitas pessoas colocam. Mas essa questão dos espectadores não é só isso. Eu acho que tem que haver um compromisso de todos. Nós temos que perceber como é que levamos mais gente aos estádios. Temos que perceber como é que conseguimos ter uma imagem cada vez mais credível e melhor do futebol. Porque quando se tem uma imagem menos agradável, eu não me aproximo desse produto. E por aí, eu diria que nós, dirigentes, jogadores, treinadores, sociedades esportivas, ou seja, todos os agentes esportivos, têm que ter um compromisso para valorizar. Depois vem a ação seguinte. Qualidade, como há pouco disse, das infraestruturas, a experiência dos adeptos no próprio estádio, como é que se valoriza tudo isso. Mas tudo isso tem que estar, desculpa a expressão, envolvido numa página grande, num embrulho grande de credibilidade. O futebol tem que vender experiências, tem que vender bons espetáculos, tem que vender boa imagem e tem que ter um ouvido, um ruído positivo. E muitas vezes... Mas a qualidade do espetáculo também é importante. E como é que nós queremos muitas vezes internacionalizar e vender um espetáculo que nem nós próprios queremos consumir? Como dizia, a qualidade do espetáculo depende muito. Bom, eu, espectador, tenho que me sentir confortável, tenho que ter experiências para o espetáculo. O jogador tem que contribuir para esse espetáculo. O treinador tem que incentivar para que as suas equipas tenham comportamentos que valorizem o espetáculo. A decisão dos árbitros tem que, no fundo, também valorizar o tempo útil do jogo e decisões assertivas. O VAR não pode ter minutos para poder decidir. Tudo isso, eu acredito que a própria centralização vem ajudar e vem contribuir para essas medidas, várias medidas, que no fundo vão contribuir para que isso aconteça. Há ações depois, liga, não faz parte do nosso programa, ações liga, sociedades esportivas e envolvendo com as escolas e com os
os territórios onde estão as equipas, para levar mais pessoas. Mas temos que tudo isso, há aqui um compromisso que eu penso que devemos todos refletir. Aqui há uns anos que essa imagem, só deixa também, se me permite, que essa imagem do que se passa, do que se diz, como se diz e o que se diz e qual é, digamos, o que isso contribui para o bem e para o mal, acho que todos devem ter uma reflexão. Às vezes dizia o meu pai, que já faleceu infelizmente, Reinaldo, antes faz os outros, põe um espelho na frente, fala de ti, fala contigo, depois a seguirás. E é isso que me tem norteado na vida, princípios, valores, o bem do outro é o meu bem, o mal do outro também é meu mal, e acho que se isso for feito assim é tudo mais fácil. Em relação às experiências, curiosamente, há uns anos esta parte, há uns anos quando os jogos começaram a ser dados na televisão, as pessoas não iam ao estádio, porque viam na televisão. Hoje em dia, não só nos espetáculos do futebol, mas também em espetáculos de música, as pessoas valorizam cada vez mais a experiência pessoal de estar a ver o espetáculo ao vivo. Esse terreno fértil não é este momento em que tem que se fazer mais alguma coisa para ser aproveitado. E quando eu digo mais alguma coisa, digo em, tão depressa quanto possível, tornar os jogos mais interessantes e mais competitivos, coisa que se calhar é mais difícil com 18 clubes do que com outro quadro competitivo e outro modelo, se calhar mais adequado ao nosso país. Eu sei que a pergunta é pertinente e é frequente ela acontecer. No nosso programa está claro. Análise clara das vantagens e das desvantagens em reduzir e em manter. Com essa clareza, nós vendemos produto visível, digamos, acontece jogos, tem o mesmo número de jogos, quanto é que vale todo esse produto, tem menos, quanto é que vale mais, vale menos, mas qual é a receita que tem, no fundo, dentro dessa base. Analisado feito esse estudo, certas desportivas analisam, apreciam e decidimos. Eu estou consciente de que, mais do que isso, menos equipas ou as mesmas equipas, a questão grande das equipas que estão na Europa poderem ter menos jogos, para terem, digamos, mais fortes, para poderem, digamos, lá fora competir e poderem não estar tão desgastadas com jogos internos, sei lá, bastava, por exemplo, entrar 1 ou 2 jornadas mais tarde na Seleção de Portugal. Logo aí tinha menos jogos. Haverá aqui N formas. O nosso compromisso é, como disse, é avaliar as vantagens e desvantagens de cada momento, por achar desportivas, apreciam e decidem. Aliás, deixe-me também dizer isto, que às vezes a questão está clara. O modelo de gestão da Liga, o dito Presidente da Liga e a sua Direção Executiva fazem isto. Estudam, apreciam, propõem, como há pouco disse, à direção e esses é que decidem. Nós não temos, enquanto num órgão de direção, que são eleitos presidentes e os vários vice-presidentes e os seus membros de direção têm um poder de decisão, aqui é limitado, ou seja, nós compete-nos, repito, avaliar, ter indicadores de gestão, ter informação, sensibilizar para o caminho que achamos que é o melhor, mais uma vez o bom senso, a experiência de vida e depois acatar a decisão da direção. Eu não torno à questão da redução e de outros modelos, porque de facto a decisão final cumpre aos clubes e eu não estou a ver de forma alguma os clubes a quererem uma redução, porque infelizmente, apesar de tudo, continuam a olhar primeiro para o umbigo e tem sido isso que a história nos tem mostrado, do que mostrar uma grande preocupação com a indústria do futebol. Acredita que a centralização vai por diante? Antes de responder essa, acredito nisto. Se o estudo e se a análise apontar vantagens para um lado, é para esse lado que eu e a minha direção executiva vai sensibilizar e lutar para que, no fundo, as sete desportivas por aí vão. Mas, repito, consciente e totalmente, digamos, humildemente, aceitando as decisões das sete desportivas. Eu lembro que o Mário Figueiredo trouxe um técnico, na altura, um técnico holandês especializado nisso, fez um estudo muito amplo que apontava num sentido e depois as sociedades desportivas não quiseram pura e simplesmente nem ouvir falar em reduzir e acharam que assim estava muito bem. Centralização. Acredita que vai por diante? Que vai por diante. Eu já não digo se vai bem, se vai mal, se vai por diante. Eu acredito que vai por diante, acredito que nós somos pessoas de bem, há um decreto-lei para cumprir, temos de ser capazes de fazer duas coisas.
ou nós somos capazes de cumprir internamente, com os ajustes que temos que ter cada um de nós, ou alguém o faz por nós. E eu estou convencido que sei bem, nesta fase inicial, de quanto é difícil, o dossiê, digamos, a chave de distribuição, tenho a noção clara do que é que me espera, tenho a noção clara dessas dificuldades todas que vou sentir e vou passar, mas também seria injusto se não o dissesse. O que sinto das chaves desportivas é a consciência de que esse é um caminho. E é um caminho que hoje está decretado e que está estipulado pela lei, não é? Por isso, mais uma vez, compete-nos a nós esse bom senso, essa capacidade de sensibilizar para que se possa fechar o dossiê para que em junho de 2026 se entregue à Autoridade da Concorrência. Uma melhor distribuição do dinheiro televisivo traria uma maior qualidade, provavelmente, à classe média, que na nossa primeira divisão não existe. Isso tem sido pago com língua de palmo na Liga Conferência e em tudo que perdemos em termos de pontos UEFA na Liga Conferência. Acredita que os números que foram apresentados, mesmo nas melhores expectativas, podem ser suscetíveis de revitalizar essa classe média? E os números que foram apresentados, se calhar, até são muito otimistas. Números apresentados para venda do pós-centralização. Aquilo que posso prometer é tentar fechar o dossiê e depois, a partir de junho, ir ao mercado nacional e internacional, fazer com que o bolo seja o maior possível. Eu sei que não disse o número, mas eu vou dizer se é os 300 que falam, ou se é 200, ou se é 170 que temos, não lhe posso prometer. A minha experiência de vida... Mas vai ao estrangeiro e vai vender o quê? O nosso produto, nossas e condições, o nosso talento. Tem condições para ser vendido como está? O nosso produto, esse é outro tema que é assim, a centralização, isto é o início, não é o fim. E quando há pouco disse bem, valorizar as competições, mais competitividade, melhores infraestruturas, valorizar o produto, é esse o caminho. Nós hoje vamos ter que vender aquilo que temos, ou seja, lá à frente do que temos hoje. Mas esse trabalho tem que ser feito e ir melhorando gradualmente. Como há pouco disse, as medidas para, enfim, valorizar as condições de permanência ou de acesso à Liga 1, o que é que tem de ter, essas medidas, tudo isso vai valorizar. Por isso eu estou convicto de que nós penso que sabe, hoje a receita que vem da parte internacional das televisivos é diminuta, é insignificante, não é? Agora, como é que nós conseguimos... A propósito disso, o seu adversário aqui dava-me o exemplo da Liga Espanhola e o que a Liga Espanhola ganhou com a centralização. Eu lembrei-o que na Liga Espanhola, na altura, jogava o Ronaldo e jogava o Messi. Claro. Que, para vender para o estrangeiro, facilitava um bocadinho as coisas, convenhamos. Claro. Não, ou seja, são realidades diferentes. Temos essa noção clara, mas também, já agora dizer-lhe isso, eu não vejo mal em que nós possamos vender a nossa liga em conjunto com outras ligas, desde que esse montante que sobra para nós seja superior. Por isso, todo esse passo tem que ser avaliado e tem que ser, digamos, depois decidido. Não lhe prometo, porque a vida já me ensinou isso. Quando alguém quer dar 10, não promete, digamos, 11. Promete 9 e consegue dar 10. Ou promete 9 e consegue dar 9,5, não é? Porque se der 10 e depois não consegue dar 10 e dá 9,5, é um problema. Por isso, para dizer o quê? Simples. Quem decide o montante é o mercado. E nós compete-nos ir ao mercado nacional, repito, e internacional, para conseguirmos vender o nosso produto, o que temos, da melhor forma possível, com o melhor embrulho possível, valorizando e comprometendo-nos a evoluir na qualidade, para que possamos... O mercado televisivo, como vimos muito recentemente em Itália e em França, está em recessão. E Bélgica também. Portanto, que outras formas de financiamento podem surgir para além da centralização? Não, temos o mercado televisivo, temos o mercado de transmissões, que é além do mercado televisivo, sempre Netflix, sim. Nós temos na nossa equipa um realizador que é o Francisco Antunes, para criarmos aqui um conjunto de conteúdos diferentes, que é mais uma fonte de receita, por isso. Como é que nós conseguimos, não só no mercado televisivo, mas tudo aquilo que vem à volta dos eventos e da própria experiência para o adepto, valorizar e, digamos, não é por acaso que nós temos outras modalidades. A Fórmula 1 consegue vender de uma forma, digamos, alguns produtos com apps, com séries, sim. Netflix e por aí fora. E no nosso caso, estamos, digamos, muito comprometidos com isso. É uma das formas
assim como também a nível da publicidade. Aliás, temos na nossa equipa um responsável na área comercial que tem esse grande foco, que é vender melhor e vender mais o nosso produto. Eu acho que a nossa liga tem digamos, um gap grande e um espaço de crescimento enorme a nível do marketing, a nível das marcas, a nível da publicidade, quer locais, quer nacionais, quer internacionais. Acho que também aí, nessa matéria, vamos conseguir dar um passo grande a nível das receitas. Para terminar, que mensagem é que deseja enviar aos adeptos portugueses de futebol? Tem a Câmara. Muito obrigado. A mensagem é simples. Para mim é um orgulho, passado estes 29 anos, poder concorrer à Liga, dizer-vos que faço isto, enfim, como sempre fiz nesta minha vida da Liga Profissional de 29 anos, com transparência, com independência, com total imparcialidade, que é uma coisa que eu acho que o futebol precisa, com espírito de missão, e faço, digamos, quer na parte do futebol profissional, como filo na parte de formador, onde estou na Associação 21 anos, e na vida empresarial com 2 anos. Por isso, satisfeito ao dia de hoje, pela forma como acolheram as sociedades esportivas, muito satisfeito pelo incentivo das sociedades esportivas, muitíssimo satisfeito mesmo pelas pessoas que, no fundo, percebem destas mensagens que vão chegando para desmotivar e para me enfraquecer, consciente que daqui até dia 11 acredito que mais vai acontecer, mais vão inventar, mais vão criar maneiras de estabilizar, mas dizer isso. O espírito que me, digamos, norteia na vida é valores, transparência, seriedade, compromisso e vontade de fazer história. E estou convencido com o atual presidente da Federação. Só por isto tenho com ele a melhor relação, vem da Liga onde teve 10 anos, sabe bem da necessidade, digamos, da Liga face à Federação e que em conjunto faremos história para o bem e deixaremos marca para o futebol em Portugal. Reinaldo Teixeira, muito obrigado, foi um prazer. Nós ficamos por aqui neste espaço de entrevista e dia 11 de abril saberemos quem é o novo presidente da Liga de Clubes.